O programa do Foca de hoje vai celebrar a amizade. 40 anos após a formatura da 8ª série, os alunos do SESI 208 se reúnem numa noite muito especial. O programa do Foca acompanhou toda essa festa e vai mostrar para vocês a partir de agora. Essas duas ex-alunas formandas de 79 são as responsáveis por toda essa festa. Como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu com uma reunião na minha casa, onde encontraram pessoas formandas do meu marido. Comentei com a Bel, olha que legal, formaram até um grupo de WhatsApp. Ela falou, vamos fazer a nossa. Mas eu não tenho amigos, 1 ou 2. Eu falei, mas eu tenho mais uns 5. Aí a gente juntou esses 2 dela, mais os meus 5. Começou aí, então, essa ideia e que foi gerando outros encontros e que culminou num novo evento que seria um baile em comemoração dos 40 anos da formatura. E aí eu deixo para a Bel contar um pouco. Então conte o resto da história. Nós fomos agregando, adicionando, pedindo para quem conhecesse, tivesse contato com os outros alunos, para ir colocando no grupo. Professores também foi entrando e aí fomos fazendo fizemos o primeiro encontro na chácara do Cláudio Altué. Lá surgiu a ideia de estar fazendo um baile, porque no ano seguinte nós comemoraríamos 40 anos de formados. E aí nós fomos animando o pessoal, incluindo o pessoal, e nós começamos pequeno, 30, foi para 50, 60, 70 e chegamos nos 104 participantes da nossa festa aqui. Mas quantos formandos eram no total? Eu acho que era em 79. Formandos, 60 formandos no total. Nós já temos alguns que já se foram, né? Já partiram. E alguns que não puderam vir, não puderam comparecer, né? Por distância, por morar em distância, ou mesmo por outros compromissos, mas queriam muito estar aqui presentes. Alguns até estiveram presentes no outro encontro, né? Mas nós conseguimos, é muita emoção a gente conseguir reunir a maioria, né? Depois de 40 anos, assim, poucos contatos, eu particularmente só tinha contato com a Beth, né? Da minha turma. E alguns a gente encontrava, às vezes, assim, na cidade, em algumas festas. E você conseguir reunir toda essa turma aqui é uma emoção muito grande, é um feito muito forte. Agora, vamos falar lá do passado, lá dos idos de 79. Se vocês têm alguma história engraçada para contar? De se vocês cabulavam a aula? Então, eu me lembro de um caso, a gente formou um trio que era eu, a Leia e a Marisa. Os últimos anos a gente estava em classes diferentes. E hoje a Bel é a amiga mais próxima, comadre, moramos perto, somos parentes. Mas naquela época eu tinha mais amizade com a Leia e com a Marisa. A gente saiu um pouquinho da sala para comprar alguma coisa no bar do Paganotti. Quando a gente voltou, já estava atrasado. Entramos de fininho na sala, era a aula do seu Mário Leme Walter. Ele olhou, só fez assim, ó. Aí a gente saiu com o rabinho no meio das pernas, sentamos lá fora e ficamos brincando, conversamos. E a gente ria tanto que chegou a fazer xixi na roupa, de tanto rir. Lembro desse episódio. E você? Tem vários episódios, inclusive. Contou engraçado. Não precisa citar nomes. Não, tá ok.
Nós tínhamos, tínhamos professores, né, que quando o aluno mascava chiclete, era proibido mascar em aula, né? Aí quando ela abordava o aluno com o chiclete na boca, ela simplesmente pedia para o aluno tirar o chiclete da boca e grudava no cabelo do aluno. Eu sei quem é ela. Quem é essa professora? Você sabe quem é? Sei. Sabe? Você também teve o chiclete grudado no cabelo? Não. Ela me deu já entrevista e ela falou exatamente olha só, tá vendo como bate? A gente tem o professor Mário de matemática, que ele sempre fazia os desenhos. Quando era um exercício difícil, ele fazia os desenhos com os cabelos tudo em pé. Aí o pessoal já ficava todo preparado que vinha a tarefa difícil. Quando a tarefa era mais fácil, ele sempre fazia o semblante, né, do bonequinho dele, conforme o que a gente ia ter em aula. Então o pessoal já sabia de início, pelo desenho, como seria a aula. Estava de bom humor ou de mau humor? Isso, de bom humor ou mau humor, isso mesmo. Deixa eu ver. Bom, já é uma história boa. Eu quero que vocês mandem, como vocês são as cabeças da organização, eu quero que vocês mandem uma mensagem então para os seus colegas. Tanto os que vieram, que estão aqui esta noite, como os que não puderam vir. Vou parafrasear o Lulu Santos hoje. Como uma onda no mar, né? Como que é mesmo? Assim como... como que é mesmo, Bel? Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu outro dia, né? Tudo passa e tudo sempre passará, porque a vida vem em ondas como o mar. E assim também é a nossa vida, né? Lá nos meados de 72, a vida nos uniu até 79, a vida nos separou e agora a vida nos uniu novamente. E espero que ela continue também separando, porque é inevitável, mas de novo nos unindo. Que foi muito prazeroso esse encontro e essa união. É isso mesmo. Bom, eu só tenho a agradecer de coração. Eu achava que era uma missão impossível. E para todos que eu falava, também falava, nossa, é muito difícil reunir os alunos após 40 anos. E nós estamos aqui reunidos e comemorando esses 40 anos. A gente agradece. Eu agradeço de coração, imensamente, a todos que de alguma forma participaram para esse evento acontecer hoje aqui. E a amizade, mesmo que distante, a gente, mesmo que em momentos que a gente fique, cada um segue um rumo diferente, você reencontrar novamente esses amigos 40 anos depois, com algumas diferenças, uns cabelinhos brancos, uns um pouquinho mais magros, outros um pouquinho mais cheinhos, com suas famílias, conhecer a família, conhecer os homens e as mulheres, a importância que foi as aulas bem dadas de nossos mestres, nossos professores. E hoje a gente vê homens e mulheres formados, né, e que construíram uma vida muito boa e com os seus familiares aqui, comemorando esses 40 anos. Obrigada a todos. Irmã, boa noite. Boa noite. Pelo que seus colegas, alguns me adiantaram, a senhora era uma das melhores alunas da época. Sim, tentava ser uma das melhores, viu? Não era bagunceira? Não, era quietinha, bem quietinha mesmo. A gente fazia de tudo para não bagunçar nada, né? Aí a senhora se formou e decidiu se tornar freira? Não, quando eu tinha 11 anos, eu já pensava em ser freira. Eu estava estudando ainda, né? E eu sempre falava, mas os meus pais diziam que freira não dá dinheiro, não. Freira não dá dinheiro. E daí foi passando o tempo, daí eu me formei, tudo, daí fiz o colegial, né? Daí quando eu estava com 21 anos, que eu entrei pro convento. Depois de 21 anos, terminei, trabalhei,
trabalhei em muitos lugares, tudo, daí que eu resolvi ir pro convento, que foi em 1989 que eu entrei. 10 anos depois, então. 10 anos depois, entrei pro convento. O que a senhora se lembra daquela época? Tem alguma história engraçada que aconteceu com vocês? Ou com algum aluno? Ou alguma história engraçada daquela época? Sim, o que eu lembro assim que eu sou muito ruim para costurar, né? E nós estávamos costurando e eu enfiei uma agulha na mão. E essa agulha ficou enfiada, daí todo mundo ficou... Agulha de tricô ou agulha mesmo, de costura? De costura mesmo, daí todo mundo ficou doido, porque tem que levar para o hospital, para tirar a agulha, e daí foi uma loucura mesmo, sim. Então, e eu também tinha muita coisa assim, sabe? Meu pai tinha um bar, e eu ia no bar dele, catava as coisas, levava para todo mundo da sala, fazia... Que coisa? Assim, bala, chocolate... Era danadinha para dar as coisas pros outros. Naquela época eu já queria dar tudo para as pessoas, né? E assim, era assim, gostava muito de agradar as pessoas. E hoje a senhora não mora mais em Leme? Hoje eu já faz 30 anos que eu entrei, né? E já andei esse mundo todinho. Eu morei 2 anos no Paraguai, Goiás, Paraná. Pouquinho. Você é missionária? Sou, estou morando agora nesse momento no Piauí. São Raimundo Nonato é a cidade, muito pobre, não tem água, é uma situação muito difícil. E nós somos em 3 que moramos numa casa no meio do povo. Então o que eles sofrem, a gente também sofre. E dinheiro é muito difícil, porque hoje as congregações estão sem dinheiro. E daí a minha situação para vir para cá ia ser muito difícil, né? Daí os meus amigos aqui fizeram uma vaquinha e eu tô aqui hoje. No Brasil, pela sua experiência toda de 30 anos, esse é o pior lugar que a senhora, em termos de condições humanas, é o pior lugar? Não, diz que na Amazonas é o pior. É pior do que o nosso lá. Porque na Amazonas tem mais, é índio, né? Do meu lado não tem índio. E lá tem o Rio São Francisco, que é perto. Se não tem água, perto de nós, mas eu acho que tem lugar pior do que os nossos. Tem como solucionar o problema da pobreza no Brasil? Eu acredito que se os prefeitos, esse pouco que tá tiver as irmãs podem lutar, a gente faz alguma coisinha, mas se não tiver ajuda de prefeito, vereador, é difícil pra gente. Por exemplo, já aconteceu da senhora ter que ajudar, por exemplo, num parto ou num caso de alguém que tenha se machucado, tiver que levar para o hospital ou fazer alguma intervenção ali mesmo? Não, é toda hora. Não temos médicos, só temos 2 enfermeiras e sobra para nós. Eu sou enfermeira e eu ajudo muito, eu faço parto, é direto a gente ajudando em parto. Tem a parteira, né? Ainda existe a parteira. Existe? Existe ainda a parteira que faz os partos da quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não vai para o hospital, tem o neném em casa. E muitas vezes a gente tem que ajudar, é muita gente que machuca, é muita gente que está tendo o desmaio, que está tendo as coisas que a gente tem que ajudar. E a gente... O parto é em casa? Em casa. E muita criança morre. Muita criança... Por falta de condições higiênicas? Higiênica. E médico, a gente tem uma vez por mês só um médico para atender 100 pessoas. E se a senhora ficar doente, o que acontece? Eu acho que morre junto. Morre junto, porque não tem condições. A cidade mais perto é Teresina. São 8 horas de viagem. A mais perto? Não tem nenhuma cidadezinha mais pertinho ali? Não. Pra saúde, a mais perto é essa. Que tem tudo, né? Que tem, assim, médico, tem tudo, é Teresina. Porque eu já ouvi falar que o Piauí, apesar de ser um estado pobre, ele é campeão em algumas coisas, tipo os alunos de matemática que ganham concursos internacionais, internacionais, inclusive. Eu não entendo isso. E são gente inteligente. São gente pobre, mas inteligente, eles estudam escola pública e passam no Enem um monte, passou 50 alunos no Enem da nossa cidade. São gente que corre atrás, porque o futuro deles é vir pra cá, pra São Paulo, né? E eles não querem vir pra São Paulo, eles querem ter o serviço deles. Se dependesse da sua vontade, a senhora voltaria? Pra Leme ou pra São Paulo? No momento, não.
Quer ficar lá mesmo? Sim, eu gosto de missão. Eu gosto de trabalhar com os pobres, eu gosto de estar junto, dou catequese, preparo para casar, assim. Quando morre eu tô lá jogando a aguinha benta. Todas essas coisas assim que a gente faz nesses lugares. Tem padre lá também? Temos um padre. Daí a gente divide entre o padre e a gente. Daí a gente faz celebração. Para chegar num lugar para fazer celebração, a gente demora 2 horas para fazer uma celebração. Depois para voltar, mais 2. Do quê? Nós temos um carro que a Alemanha deu pra gente. Nossa, de carro é 2 horas? 2 horas. É o fim do mundo, não é? É o fim do mundo. Mas assim, eu sou muito feliz. E eu gosto desse trabalho. E se pudesse um dia, agora eu já não estou mais numa situação de ir para a África, mas se pudesse um dia eu ia fazer uma missão na África. E temos 3. Mas por que não? Temos 3 casas na África, uma em Timor-Leste, e temos casa em Portugal. Por que não tem condições de ir? Sim, eu não estou com vontade de sair do país, não. Não, mas não pela idade nem nada. Não, eu não sei se agora eu estou a fim de ir para a África, né? Para outro lugar. Qual a congregação da senhora? Dominicana de Santa Catarina de Sena. Sim, nós somos irmãs que somos 100 irmãs espalhadas nesse Brasil todinho. Bem pouquinha, né? 3, 4, 5 numa casa e temos 6 colégios, do qual sai o dinheiro para mandar lá para o Piauí, porque o padre não pode dar dinheiro para a gente. E agora os colégios também estão em crise, né? Então eu falei assim que... Está todo mundo em crise. Está todo mundo em crise, né? Então eu falei assim que... Até falei para os meninos, eu não vou poder ir na festa, porque eu estou pagando a passagem de avião para ir em dezembro, né? E eles deram um jeito e hoje eu estou aqui. Agora, vamos voltar a falar da escola. Tem alguma boa recordação de lá? Muita. Uma escola maravilhosa, uns professores maravilhosos. Hoje na minha casa a gente estava comentando sobre a cor, né? Eu falei, no SESI nunca teve racismo. No SESI a dona Maria Olga foi uma ótima diretora, os professores. A gente só tem no coração como que a escola do SESI é uma escola maravilhosa. Tudo que a gente aprendeu, a educação, tudo. E eu não tenho que falar mal do SESI, eu aprendi muito ali. Foi muito bom para mim, principalmente que a gente que vai ser freira, ela me ensinou muita coisa, ensinou a costurar, ensinou a fazer, as professoras, muito boa mesmo. A senhora falou em racismo. Lá no Piauí, existe racismo? Lá o povo é quase igual eu. Eu acho que não sei, parece que quando a gente tem uma corzinha diferente, a gente quer fazer racismo com o outro. Tem. Eu acho que tudo é motivo para racismo. Quem é gordo faz com o magro faz com o gordo e assim por diante. Sim, eu acredito assim que é o racismo da pobreza lá. Aqueles que se acham ricos e os que são pobrezinhos, que não tem nada e acabam nem indo na igreja. E os que se acham ricos não são tão ricos assim. Não tem nada. E os que não tem nada e outros têm menos ainda. Tem menos ainda, mas não quer se misturar. Lá é feita a primeira comunhão de uma turma no centro e a outra na vila, porque os da vila não querem vir para o centro. Mas com a senhora mesmo nunca houve? Não, eu acho que eu nunca tive problema disso. Eu não sei porque eu me enfio em tudo eu tô. Então nunca tive esse problema de racismo. Porque uma vez eu entrevistei um ativista da comunidade negra e ele me falou, até me surpreendeu, porque eu perguntei para ele, onde tem mais racismo? No Sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou na Bahia? Na Bahia, né? Igual. Igual? Por isso que eu perguntei. Sim, lá tem essa... Eu falei, mas como? Na Bahia é igual ao Rio Grande do Sul? Sim, tem gente que tem gente que é negra. Eu tenho uma irmã que ela não é irmã de sangue, é irmã de congregação. Ela é negra e não quer ser. Eu quer ser. Eu falo assim, mas menina, você é mais preta do que eu, não quer ser. E ela, não, minha mãe era branca. Ela, meu Deus, a mãe era, mas não é. Não importa a cor da pele, né? A cor da pele é o que menos importa. Importa o coração, né? O que tem por dentro. Todos nós temos sangue vermelho. Sim, eu digo assim, eu sou dessa cor, todo buraco que tá eu tô dentro. E as minhas amigas, as famílias, não tenho problema com ninguém. Graças a Deus. Olha, a senhora é um papo tão bom que eu tenho vontade de ficar aqui a noite inteira conversando. Mas vamos voltar ao SESI. Qual era a sua professora favorita? Ou professor? Não quer falar, né? Sim. Fala todos. Todas, porque... Todas.
Todos eram os favoritos dela. Todos os meus preferidos. Gostava de tudo, dava um docinho para cada uma. A senhora trazia doce para os professores também? Tudo para todo mundo. Levei meu pai à falência, eu acho, né? E seu pai é que bancava? Sim, sim. Ele sabe disso? Não, ele já faleceu, né? Mas ele soube. Soube. Ele disse assim, eu custei, que eu que fiz você estudar, você ainda pegava meus doces. A senhora tem mais irmãos? Tem mais 4. Todos moram aqui em Leme? Mora. Só um que A mora. senhora é lemense? Só um que mora em Goiás, só. É. Tem um que mora em Goiás, o resto mora tudo aqui. Aqui. Queria que a senhora mandasse então uma mensagem para os alunos, para os professores, 40 anos depois, hein? 40 anos depois de formados, estão todos aqui. E uma mensagem sua. Sim. Pode. Posso ir? Eu digo assim que a maior alegria é estar no meio de todos. A maior alegria é estar aqui, que eu não imaginava de estar aqui. Então a maior felicidade é estar com meus amigos aqui. E que esse 40 anos foi uma maravilha, que olha, foi a melhor coisa na vida. E eu agradeço a Deus, primeiramente, e depois a todos esses amigos que me ajudaram e esses amigos que eu encontrei hoje. Que Deus abençoe cada um.
pela coragem de abraçar a causa do baile e a alegria de podermos estar aqui, desfrutando desse evento com todos vocês. Todos vocês, de alguma forma, ajudaram e estão fazendo parte aqui, né? Deixamos desses reencontros com marcas de que a amizade vale a pena sempre ser cultivada, que o tempo e o destino podem nos separar, mas o que é belo, puro, prevalece um gigante adormecido. Foi só despertar, né? Estamos aqui, 40 anos depois. Para terminar, a nossa professora Liliana nos disse o seguinte: não vou fazer discurso, mas quero deixar uma frase que li esses dias e me fez lembrar de vocês. A sala de aula premia a perfeição, mas a vida premia a coragem. Vocês mostraram coragem ao longo da vida, por isso venceram. E agora, mais do que nunca, provaram que são corajosos, organizando e fazendo acontecer este belo evento. Parabéns, cidadãos corajosos, é de vocês que o Brasil precisa para dar certo. Enfim, a gente agradece de coração mesmo, todos que estão aqui presentes e que fizeram essa festa acontecer. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber qual é a emoção de estar junto aos seus colegas de 40 anos atrás, nessa noite. Na verdade, as palavras faltam nesse momento. São 40 anos, são 4 décadas. Rever as pessoas que a gente ia para a escola, ainda criança, ainda garotos, e agora rever as pessoas com as famílias já formadas, realmente é algo bastante diferente. E a emoção nos vem porque nós sabemos que aquilo que os professores nos ensinaram, a bagagem que eles nos passaram, foram suficientes para conseguirmos ter uma profissão, né? Formarmos uma família, e agora nós começamos então a educar filhos, alguns já com netos, né? Então isso realmente é muito importante para nós, é algo que é difícil, porque não vem palavras para se explicar nesse momento. Naquela época, você se lembra de alguma história engraçada? Vocês cabulavam a aula? Porque pelo que eu entrevistei aqui, todos aqui eram alunos excepcionais. Ninguém fazia nada, nem cabular uma aulinha. Bem, sempre tem algumas histórias, né? Não precisa citar nomes. Não, mas sempre tem algumas histórias. Uma determinada buzina que tocou certa vez na oficina que nós tínhamos para arte. Me lembro de uma vez de um pneu murcho da bicicleta lá de um aluno. Então eram algumas coisas que nós fazíamos, mas eram coisas pequenas comparadas a algumas situações que nós vemos hoje no país. Era um bullying menor, menos agressivo. Era muito pequeno em relação ao que a gente vê. Tanto é que 40 anos depois estão todos aqui celebrando a amizade, né? Sim, graças a Deus a gente conseguiu manter essa amizade, e teve algumas pessoas que são realmente especiais e começaram a montar esse grupo, e você as entrevistou ali. São pessoas que têm iniciativa e que conseguiram, com a montagem do grupo, reunir esse grupo, né? E hoje estamos aqui comemorando, realmente felizes, com um sorriso no rosto, por ver que a maioria do pessoal que está aqui, que pôde vir, né, a gente pôde presenciar.
todos deram certo, e isso nós temos que agradecer primeiro a Deus, sempre, né? Primeiro a Deus, agradecer aos nossos familiares, agradecer também a esses amigos, que cada um aqui com certeza teve o suporte, não só dos professores, mas também um ajudando o outro na sala de aula. Quanto aos professores, me orgulho em dizer que eu tive esses professores, esses homens, essas mulheres, como meus mestres, né? Eram professores, foram professores de uma bagagem, de um conhecimento imenso, a quem nós devemos o que nós somos hoje, e muitos se inspiraram na capacidade desses professores para terem a sua profissão. Que mensagem você deixaria para os seus colegas, não só os que estão aqui hoje, mas aqueles que não puderam vir também? Mensagem para os amigos: a amizade é a melhor coisa do mundo. Quando nós nos dedicamos verdadeiramente, de coração, aos amigos, os objetivos serão alcançados verdadeiramente. Muito tempo se passou, 40 anos, né? Qual é a melhor recordação que você tem daquela época, em 79? Eu acho que a amizade, né? Essa turma mesmo, né? Os alunos, os professores, né? Era uma turma muito boa, né? Eles eram muito bravos? Os professores? Naquela época era. Eram bem bravos. Naquela época podia pôr de castigo, né? Podia. Você ficou muito de castigo? Não cheguei a ficar de castigo, não. Mas era uma época boa, né? Aquela época era uma boa. Você era estudiosa? Sim. Uma coisa que eu queria saber, você lembra de alguma história engraçada que aconteceu entre os alunos, algum fato engraçado? Agora, assim, de momento não lembro. Boa noite, Maria Olga. Primeira coisa, o que significa esse reencontro depois de 40 anos? Bom, primeiro é que eu sou ex-diretora, né? Eu fui há muito tempo atrás. Olha, a gente vem se encontrando com esse grupo, que é a turma de 79, já há uns 2, 3 meses. Eles fizeram várias coisas e nos deram uma honra de participar de tudo isso, o que é, assim, muito emocionante. Primeiro, porque eles têm boas lembranças daquele tempo e incluem a gente nessas boas lembranças, o que deixa a gente muito feliz. E segundo, porque eles passaram-se 40 anos e eles estão nos oferecendo, assim, lembranças maravilhosas. Daquela época, 1979, eles eram muito traquinas, como é que eles eram naquela época? Olha, é difícil a gente fazer uma comparação com os dias de hoje. Eu, embora não esteja envolvida com a educação, eu gosto muito de ler, eu gosto muito indiretamente eu estou ligada. E hoje a gente sente que mudou completamente. É um outro mundo educacional, na verdade. Por quê? Porque eu acho que o tema educação foi se perdendo com o tempo no caminho. E os gestores deixaram de dar importância, então foi se perdendo. Estas turmas, que nós participamos de muitas, elas, primeiro, eram um grupo muito unido, muito coeso. Normalmente eram 2 ou 3 oitavas, porque naquele tempo era 8ª série, não era 9º ano. E era sempre foi um grupo muito coeso, um grupo comportado e, o que é mais importante, famílias ligadas à escola. Famílias colaborando com a escola, famílias evidenciando a utilidade da escola. Aliás, hoje eu tenho em mente um projeto que eu quero pôr em prática, um projeto que chama-se Resgate da Família, que é resgatar a consciência familiar com relação à escola. Eu já estou querendo pôr em prática rapidinho.
porque os professores sofrem muito hoje com a falta de apoio dos pais Estrutura familiar. que postergam toda a educação dos filhos para a escola e a escola não tem condição. Essa turma, como a de 78, como a de 77, como a de 80, como todas as turmas, só nos deixam coisas boas, só nos deixaram coisas boas, e é um orgulho enorme perceber que todos os 38 ou 40 alunos se deram bem na vida. Nós não temos nenhum que nós podemos falar, nossa, aquele, sabe? É claro que nos percalços da vida a gente perde alguns pelo caminho, mas da maioria são pessoas exemplares. Agora, cá entre nós, que ninguém nos ouça, você se lembra de alguma história engraçada que aconteceu naquela época? Olha, eu lembro muito deles e me lembro dos nomes deles. Alguns menos presentes, eu me lembro quando eu vejo. Agora, alguns fatos mais importantes, eu me lembro de uma vez que nós dançamos, que a dona Eire ensaiou essa turma, e nós até tem fotos aí. A dona Eire era professora de artes e ensaiou para imitar o John Travolta e a moça que dançava com ele. E aí eles vieram por uma coisa, estavam ensaiados. E dona Maria Olga, a senhora não quer dançar com a gente? Eu falei, eu? Mas como? Ah, não, sem a senhora não tem graça. Então, eu fui para dançar com eles, fiz a roupa igual, e aí tem fotos que marcam isso. Então, e foi uma coisa muito bonita, porque foi uma homenagem na época que a gente fez ao cinema mundial. Você lembraria da dança hoje? Eu lembro da música, é só tocar e eu vou lembrar na hora. Era aquela música mais importante que eles cantam. Eu não me lembro os nomes das músicas, mas é a música mais famosa, é o passinho para lá, o passinho para cá. Tem certas coisas que a gente não esquece, né? E engraçado, eles falam assim, às vezes encontram, falam, nossa, dona Maria, eu dei trabalho. Não, eu falo, eu não lembro. Por quê? Porque a gente grava aqueles melhores e de repente aqueles que deram muito trabalho. E aqui não tem nenhum que deu muito trabalho, entendeu? Então, quando eles falam, eu dei trabalho, eu fiz não sei o quê, não era nada perto do que fazem hoje. Gente, olha aí, ó, dona Maria Olga, da turma de 79, vocês estão vendo que ela só tem elogios para vocês. Então vamos continuar se comportando bem, né? Nossa, mãe, eles são ótimos. Eles montaram famílias exemplares. Hoje já alguns são avós, inclusive. E a gente está muito satisfeita porque é um agradecimento fundamental a Deus por nos proporcionar isso. Porque, na verdade, esses 40 anos que passaram para eles, passaram para nós também. Então é muito emocionante estar aqui, inteiros, né? Graças a Deus, com as professoras. Nós estamos em 6 ou 7 professores que me ajudavam nessa educação formal deles. Então é muito agradecimento nesse momento a Deus e a eles e as famílias por terem nos dado esse presente. Na verdade, um presente muito bom. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você, um beijo a todos e mais uma vez obrigada por tudo. Professora, o que significa estar aqui essa noite, 40 anos depois da formatura deles, dessa turma de... Desculpa, vou começar de novo. Professora, o que significa essa noite, 40 anos depois da formatura da turma de 79? Uma alegria muito grande. Agradecer de a gente estar aqui e ver todos esses alunos, esses ex-alunos formados, são empresários, são profissionais de sucesso e capazes de organizar uma festa desse naipe. O que a senhora se lembra dos alunos em termos de comportamento? Eles eram muito bagunceiros, eram estudiosos, como é que eles eram? Não lembro de nada assim, de fazer bagunça, não. Mesmo porque naquele tempo era diferente a disciplina, havia disciplina. E eu era brava. A senhora era brava? Brava e exigente. Eles tinham medo? Não sei se era medo, mas eu me impunha. E eu percebo que até hoje eu sou assim. Até hoje a senhora trabalha como professora? Não trabalho, mas eu vejo com as minhas filhas e com os meus netos, eu consigo exigir bastante deles.
O que é exigir bastante? Eu quero que tudo seja feito do lado direito. É lógico que de vez em quando eles desviam, mas eu não levo na brincadeira. Eu mostro o lado certo e eu faço questão que eles sigam por esse lado. Naquela época, era uma época que ainda podia se colocar de castigo, não é? A senhora colocava muito de castigo? Eu não precisava, eu olhava para eles e eles sabiam o que eu queria. Ah, com o olhar. Se você conversar com qualquer um deles, é isso que eles vão falar. Agora, a senhora se lembra de alguma história engraçada ou interessante daquela época entre os alunos? Algum fato que aconteceu? Nós temos várias histórias. Como eu dava aula de português, eu fazia questão que eles falassem, que eles lessem em voz alta, se apresentassem em voz alta. E eu não queria que mascasse chiclete. E um dos alunos insistiu e queria mascar chiclete. Sim. E eu falei que eu ia grudar no cabelo e eu grudei. E quando eu encontrei com ele anos depois, ele fez assim: Dona Liliana, eu queria tanto que a senhora grudasse chiclete no meu cabelo. Eu falei, ué, por quê? Porque ele falou, agora eu fiquei careca, eu queria ter cabelo agora para a senhora grudar. Vai ver que foi o chiclete que fez o cabelo dele cair? Não, não, tenho certeza. Chiclete não faz mal pro cabelo, faz mal para outras coisas. Faz mal mascar durante a aula, né? Como eu era professora de português, eu exigia que eles falassem corretamente. E o chiclete atrapalha. Hoje em dia, as pessoas falam corretamente? Eu não, acho que não. Acho que parece que vem vindo um novo idioma. Não sei se é por causa da internet, o que é, mas as pessoas não se preocupam tanto em falar corretamente. Mas eu exigia deles. Isso eu exijo até hoje das minhas filhas e dos meus netos. A senhora sabe que biologia, química, física sempre foram matérias que me assustavam. Matemática, então. E português e redação não, né? Aí eu me divertia, porque na redação todo mundo ficava preocupado, o que eu vou escrever, como é que eu vou fazer? E eu não, eu ia lá e pá, por isso que eu virei jornalista. Tanto é que é a carreira que você seguiu, né? Agora o resto, a senhora me desculpe, mas eu não entendo nada até hoje. Mas eu acho assim, para você seguir o resto, que é esse resto que você chama de biologia, física, matemática, você tem que ter uma base boa de português. Sim. Então, e eu pensava assim também, as aulas começavam às 7 da manhã. Muitos pais levantavam às 5h30 para colocar esses alunos às 7 lá. Então eu não queria perder nem um minuto, porque eu sabia da dificuldade dos pais de colocar esses alunos às 7 horas da manhã. Já vinham tomado café, às vezes tinha que trazer de longe. Tinha alunos que vinham do Criciúmal. Então eu falava, das 7 ao meio-dia, que era o horário, vocês têm que aproveitar. E eu fazia aproveitar. Pelo jeito eles aproveitaram mesmo. E aproveitaram, porque você viu que festa boa que eles se organizaram. Não é fácil organizar, são pessoas que moram fora, tem uma série de dificuldades, tem já outras famílias envolvidas e eles conseguiram. Eu acho assim que mais do que ser perfeito dentro da sala de aula, eles tiveram coragem na vida real. É isso que me deixa feliz. É isso mesmo, eu gostaria que a senhora mandasse uma mensagem, então, para os seus ex-alunos, turma de 79. Então, a mensagem é essa. A sala de aula premia a perfeição, mas a vida real premia a coragem. E esses alunos tiveram coragem. Não é minha frase, é de um livro, mas eu gostaria que todo mundo soubesse que a vida exige coragem. Exige mesmo, né? Bom que eles souberam usar essa coragem pelo bem. Eles têm, todos eles são corajosos. Eu deixo aqui minha gratidão a eles.
Edilson, boa noite. Boa noite. Qual é a emoção de estar aqui 40 anos depois revendo seus colegas, amigos, muitos deles acredito que você não vê há muito tempo, alguns naturalmente você deve ter um contato maior. Olha, para mim, como eu disse, é uma coisa assim irreparável, porque eu não moro mais aqui em Leme. Eu me formei em 79, estudei um ano no Newton Prado e fui embora. Eu fui fazer uma vida diferente. Então eu retorno com frequência para Leme, mas acaba não vendo todos os amigos. E isso que eles fizeram foi muito bonito. Então há um ano nós voltamos a conversar com pessoas que a gente realmente não via há 40 anos. Então isso é uma coisa assim, não dá para dizer. Uma coisa muito bonita, uma coisa muito importante pra gente. Eu gosto, estou feliz com isso. Agora, eu quero saber, lá aquele tempo, vocês eram muito traquinas, vocês eram muito, digamos assim, cabulava muita aula. Pô, agora pode falar. Eu vou falar, eu era meio CDF, eu não era de faltar. Você era CDF? Eu era CDF. Raramente eu faltava na aula. Mesmo porque eu morava a 100 metros da escola. Não tinha muito como, né? E, por incrível que pareça, quando eu faltava, alguém ia em casa perguntar o que aconteceu com o Edilson? Por que ele não foi na aula? Então ficava meio difícil de faltar. Mas eu era CDF, eu não faltava mesmo, raramente. Só faltava quando eu ficava doente. Mas você não fazia nada, assim, nada, nenhuma traquinagem, nada? Olha, a gente fez algumas coisas erradas, assim. Como posso dizer pra você? Soltamos bombinha dentro da sala de aula. Natural. Tocamos uma buzina no horário de aula. Dentro da sala de aula? Uma buzina? Buzina? Arrumamos uma buzina de Fusca e ligamos na energia elétrica para ver o que acontecia. Quase pusemos fogo dentro da escola, porque a gente estava aprendendo a fazer abajur e ninguém queria dizer para nós o que fazia com o resto do fio. Nós emendamos e ligamos na força. Então, alguma coisa a gente fazia. Não vou dizer que a gente era totalmente santo, mas eu era da turma que fazia menos coisas. Olha que interessante, não? Me parece. Tinha um pessoal que era mais terrível que eu. Mas não era da turma de vocês? Não, era da nossa turma, da nossa classe. Eram mais encapetados. Terríveis, eram mais encapetados. Pra você ter uma ideia, uma curiosidade, tínhamos uma professora, vamos contar isso nos bastidores. Sim, que ninguém nos ouça. Ninguém nos ouça, por favor. Ela dava aula para nós de formação especial. E ela foi substituir uma outra professora. E ela tinha um cabelo volumoso, bem grande. Nós pegamos palitinhos de sorvete, que a gente estava fazendo um vaso. E a gente despedaçou tudo do cabelo dela. Sem ela perceber? Sem ela perceber. O cabelo dela era volumoso, então ela não percebeu. Quando ela abaixou a cabeça, e aquilo caiu, todo mundo assim, ó. Quem fez isso? Ninguém fez. Aí, para o que aconteceu? 2 pontos negativos para a classe toda. Mas todo mundo encarou os 2 pontos negativos, ninguém falou nada. Ninguém se entregou. Só agora a gente está falando. Você fez parte dessa equipe? Pior que sim. Olha, 40 anos depois, as máscaras caem. Cai. Mas nós fizemos muita coisa boa pelo SESI. Posso dizer para você, eu não sei os outros anos futuros, mas para mim, os 8 anos que eu estudei no SESI, foi a melhor coisa do mundo que aconteceu. O aprendizado, a moralidade que eu tive, que eu aprendi lá dentro, eu vejo hoje nas escolas. Meu filho que estuda hoje não teve isso, por incrível que pareça. Então, olha, posso dizer para você que essa turminha toda aqui teve um privilégio inigualável. Muito bom. Qual a mensagem que você manda para os seus colegas? Para esse povinho aqui? Para o povo que está aqui e para o povo que não conseguiu vir. Olha, para os que não vieram, eu lamento. A festa está maravilhosa. Eu gostaria muito que todos tivessem vindo. Para o povo que está aqui dentro, só tenho a agradecer. Porque fizeram sair de São Paulo, viajar para cá e participar dessa festa maravilhosa. Só isso.
boa noite. Boa noite. O que significa essa grande festa para você? O reencontro de 40 anos. Isso aqui significa o início da minha vida, tudo que eu aprendi, é o início de tudo. Foi muita experiência para trilhar o caminho até hoje. Você fazia parte da ala dos CDFs ou daqueles que não eram tão comportados assim, já aprontavam um pouquinho? Não, eu era da turma do fundão. Bagunceiro? Um pouco. Fazia parte. Puxa vida, eu finalmente consegui entrevistar alguém que admitiu que era do fundão. Pessoal da Vila Santa Rita, estudando no SESI, na época do chinelo de dedo, que hoje a moda é o chinelo havaiana, e do piquá de pano para ir na escola, e assim tudo começou. O que você chegou a aprontar lá, você pode falar? Depois de 40 anos pode, já prescreveu. Sim, medir força, quem conseguia quebrar a tábua debaixo das carteiras, no soco, no murro, chiclete na sala de aula, no tempo do ploque. Vocês faziam bola, estourava a bola e daí engolia para a professora não saber quem era? Disfarçava? Sim, lógico, quando dava certo, né? Às vezes não dava certo, às vezes tomava uma chicletada na cabeça. Chicletada na cabeça, pelo que eu já ouvi falar, é tirar o chiclete e passar no cabelo, é isso? Exatamente. Chegava a professora, colocava a mão na frente da boca da gente, tinha que cuspir o chiclete e ela colava na cabeça da gente. E aí, quando você chegava em casa, sua mãe não reclamava? Não, se reclamava, apanhava em casa ainda. Naquela época professor era tudo, era o esteio. Não, mas eu digo, sua mãe, quando você chegava com chiclete no cabelo, que você não conseguia tirar lá na hora, pelo menos não tudo, ela não falava, o que você andou aprontando? Você mereceu. O apoio era para a professora. Naquela época a professora tinha razão. Entendeu? E você, qual era a sua média de notas? Na época do SESI era AE, nota verde, AS, nota azul e AI, nota vermelha. AE era avanço excelente, AS, avanço suficiente e AI, avanço insuficiente. Então levava o boletim para a mãe olhar, tinha que estar na média, entre verde e azul. Se tivesse vermelho, o bicho pegava. Bom, isso todas as mães são assim, todos os pais são assim, né? Lógico. Tem que ser, né? Exatamente. Ô Cláudio, eu queria que você mandasse uma mensagem para os seus alunos, para os seus professores, para todos que participaram desse momento há 40 anos atrás e desse momento hoje, aqui. Um abraço a todos, foi uma batalha em reunir a maioria, entendeu? E aqui foi o esteio da minha carreira, da minha profissão. Eu fiquei 18 anos fora de Leme, faz 21 anos que eu voltei e foi uma felicidade encontrar todos os amigos, alguns professores, foi realmente um prazer mesmo. É isso aí, muito obrigado pela entrevista. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, um abraço a todos aí, vamos ver se a gente consegue fazer mais 40. Se não conseguir 40, mais 10, né? 50. Pelo menos, né? Lógico. Então tá bom, obrigado, Cláudio. Obrigado.